Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos estudar a lição da caridade, do amor, do amparo ao fraco, de fé, confiança, humildade e simplicidade. Nós temos esse texto em Mateus, no capítulo 18, versículos de 1 a 5, Marcos, capítulo 9, versículo de 33 a 41, e Lucas, capítulo 9, versículo de 46 a 50. Vamos fazer a leitura de Marcos, que é o texto mais amplo, apesar do Evangelho de Marcos ser o menor texto. Neste caso, o Evangelho como um todo, é o menor dos Evangelhos. Nesse caso aqui, o texto de Marcos é o mais amplo. Então, já vamos fazer uma leitura com uma tradução melhor. Vieram a Cafarnaum, e quando chegaram à casa, perguntou-lhes ele: de que vinhas tratando pelo caminho? Todos se silenciaram, por isso que tinham vindo a conversar sobre qual deles era o maior. Jesus então se sentou, chamou os 12 apóstolos e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos, é o servo de todos. Em verdade, em seguida, tomou uma criança, colocou-a em pé no meio deles, e depois de a abraçar, disse-lhes: quem receber em meu nome a uma criancinha como esta, a mim me recebe, e quem me recebe não me recebe a mim, recebe sim aquele que me enviou. Disse-lhe em seguida João: mestre, vimos alguém que expulsa espíritos atrasados em teu nome, mas que não nos acompanha. Nós lhe impedimos. Jesus disse: não o impeçais, porquanto se há ninguém que tem feito em meu nome um milagre, pode brevemente dizer mal de mim, visto que quem não é contra vós é por vós. E quem quer que em meu nome vos dê de beber um copo d'água, por ser de Cristo, não perderá, eu vou-lo digo, em verdade, a sua recompensa. Muito bem. Esse texto, ele se encontra em Mateus, Marcos e Lucas. Em todos os três há uma pequena mudança. No caso de Mateus, Jesus é quem pergunta a eles. São os apóstolos que se dirigem a Jesus e fazem a pergunta, quem era o maior. No caso de Marcos, eles vão discutindo pelo caminho sobre esse assunto, quem era o maior. Vão discutindo aqui não é a palavra na forma agressiva, é uma conversa, mas no fundo é aquela conversa em forma de análise, em que a pessoa quer saber mesmo qual era o maior, e o maior entre eles, não qualquer maior, mas o maior entre eles, entre os apóstolos. Sendo assim, Jesus é que fala, quando eles chegaram em casa, o que vocês estavam a conversar pelo caminho. E eles silenciaram porque eles estavam falando sobre esse assunto. Já em Lucas, há uma variação interessante, um acréscimo interessante, porque eles vinham conversando sobre isso, e diz a passagem que Jesus lendo no coração deles, só que essa palavra coração aí, o sentido no original grego é de pensamento.
Aliás, a gente sabe que a origem do pensar, ou porque é a origem do espírito, do mais profundo pensar, não do intelecto, mas da raiz do pensar, está no coração. Há uma outra passagem que Jesus diz, né? E Jesus, lendo no coração dele, diz, né? Por que pensais mal em vossos corações? Então a raiz do pensar está no coração. Por quê? No chakra cardíaco, porque aí está a sede do espírito imortal eterno, né? Tanto que quando a gente quer falar a gente bota a mão no coração, não na cabeça. Interessante. Agora, tanto quando você quer falar para alguém, eu te amo, né? Ou, será que fui eu que fiz isso? Aí já nem sei o amor, porque quando fala amor, aí pode ser a imagem do coração, né? Mas mesmo quando alguém te ofende de alguma coisa, você fala, mas eu fiz isso, você bota a mão no coração e não na cabeça. Logo, por quê? Porque o cérebro é o nível do raciocínio. A raiz do pensar está no coração. Então, quer dizer, a intenção. Agora, então Jesus então diz lá, lendo no coração dele, pergunta, o que estavam conversando? E mais uma vez eles silenciaram. Então, a discussão era o que era o maior deles. Agora, como que é esta passagem no contexto? Nós vamos começar, a partir de agora, um bloco de discurso de Jesus. Já tínhamos feito um bloco de discurso lá no Sermão do Monte, onde passamos vários pontos analisando o estudo de Jesus. Depois passou para uma parte prática. Agora volta novos discursos. Então, aprofundamentos. E aqui é bem um aprofundamento. Um aprofundamento é da humildade. Eles já tinham recebido uma lição, por isso que é bom a gente botar isso no contexto. Qual era a lição? Jesus tinha falado que ele era o Cristo, explicou que ele era o Cristo, os apóstolos se manifestaram, por exemplo, Pedro dizendo que ele era o Cristo, Jesus fez a demonstração no Monte Tabor, pela transfiguração, que ele era o Cristo, dando para eles uma ideia do que era a ressurreição, e quando desce do Monte do Tabor, encontra duas situações. Primeiro, os apóstolos estavam discutindo com autoridades religiosas, porque tanto eles quanto as autoridades religiosas não curaram um homem enfermo, um menino enfermo porque estava tomado pelo espírito mudo. E Jesus depois fala para eles que essa cura, né? Ou expulsar esse tipo de entidade mais poderosa, mais raivosa, mais odienta, nesse caso, demandava duas coisas: a oração e o jejum. Aí nós vimos no nosso estudo que esse jejum era humildade. Agora nós vamos entrar aqui então no ensino da humildade. Ele vai exemplificar o que é a humildade, no caso de hoje. Então nós vimos que esse jejum tinha essa ideia da humildade, né? E que Jesus vai além, quando ele diz então que quem tiver fé como um grão de mostarda, poderá dizer para esse monte, sai daqui e vai para lá. Porque para realizar situações de grandes feitos, o correto é se entregar na mão de Deus. Então você ora para se comunicar com Deus, você se abre como uma antena, né? E nesse exato momento você capta Deus, ou melhor, Deus age através de você, como diz o Evangelho, ou como diz Jesus: as obras que eu faço não sei o que elas faço, é o Pai que está em mim que faz as obras. Então você se abre para ser tomado por Deus, para ser dirigido por Deus, e aí não há obra, ou melhor, como diz o texto, como nós vimos, né? Para ele, para Deus, nada é impossível. Até pode dizer para esse monte, saia daqui, vai para lá, pode dizer para esse sicômoro, para essa árvore, sai daqui e vai para o mar, porque é Deus agindo por seu intermédio. Então, esse é o sinônimo da humildade, fazer a vontade de Deus e em todas as situações se abrir para que Deus ocupe o espaço na sua vida. Mas só que havia algumas coisas interessantes para levar em consideração. Lá nessa discussão de quem era o Cristo, quem levanta e fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus, não foi Pedro. E Jesus, bem-aventurado és tu, Pedro, não foi a carne, o sangue te revelou isso, e sim meu Pai que está no céu. Quer dizer, então Pedro captava também
em determinados momentos, por intuição, não era carne nem o sangue, mas espiritualmente, o pensar divino, a mensagem divina. Segundo, quando foi lá para o Tabor, ele levou Pedro, levou João, levou Tiago, os outros ficaram lá embaixo. E eles voltam com a notícia, apesar de guardarem o silêncio, porque eles não tinham como explicar sobre isso, de que Jesus havia transfigurado. Pedro, depois do Tabor, a descida do Tabor, estava mais confiante pelo que viu. Mesmo se ele não contasse para os outros, passava essa confiança. Além do mais, eles foram por um momento de privacidade com Jesus. E os outros ficaram lá embaixo, e mais, ficando lá embaixo, não curaram. E aí eles partem para Cafarnaum, e o que acontece? Chega lá o cobrador de impostos, foi o tema da lição passada, né? E aí o cobrador de impostos fala com Pedro: o teu mestre não paga imposto, e Jesus manda Pedro pegar um peixe, e a moeda que estava na boca do peixe podia pagar o imposto de Jesus e de Pedro. Então, através de Jesus, o imposto de Pedro está pago. Além do mais, diz a passagem que eles estavam em casa, e o texto fala de uma tal forma que a casa era de Jesus. Só que nós sabemos que Jesus não tinha casa em Cafarnaum. Quem tinha casa em Cafarnaum, quer dizer, oficialmente, legalmente, por lado humano, era Pedro. Aliás, para falar a verdade, como está em Marcos, no capítulo 1, versículo 29, ali morava Pedro e André, o irmão dele. Então a casa era de Pedro e André. E no caso, ali vivia, por exemplo, a sogra de Pedro. Logo, automaticamente, a mulher de Pedro, os filhos de Pedro, também, em contrapartida, podemos imaginar André com a sua mulher, com seus filhos, né? E o que nós vimos quando nós visitamos lá em Cafarnaum, o espaço da casa de Pedro é realmente um bom espaço, né? Por exemplo, em termos de abertura, podemos imaginar o espaço daqui desse auditório, desse Teatro Bezerra de Menezes do Regeneração. É um bom espaço, tanto que em cima, para a gente poder ver bem embaixo as escavações arqueológicas, em cima fizeram uma construção através de coluna de uma igreja, que é a Igreja Nova, que é a chamada Igreja de Pedro. Muito bem. Então é um espaço confortável. É lógico, uma casa para abrigar tantas pessoas. Assim, Jesus estava na casa de Pedro, na casa de André. E os outros, então, podiam questionar, vem cá, por que Pedro se relaciona com Deus? Pedro empresta o barco dele para Jesus. Pedro vai no Monte Tabor. Jesus vive na casa de Pedro e André, né? João vai com ele para o Monte Tabor. Tiago vai, os outros não curam. Automaticamente começa aquele zum. Quem manda aqui? Coisa de humano, né? Os seres humanos são assim. Quem manda aqui, quem é o maior, quem é o mais importante, quem tem destaque, quem é o mais querido, né? Quem é o mais próximo. Aí começa aquelas coisas que geram inveja, ciúme, que daí vão levar à animosidade, às rixas, às brigas. Então, nesse caso, nós temos que ver bem esse ponto. E esse ponto, Jesus explica, como nós vamos ver hoje no caso da criança, mas não ficou só aí não. Não ficou só aí. Eu trouxe aqui as anotações, porque mais à frente, já no final da missão de Jesus, já chegando ao término, naqueles 3 anos de pregação, Salomé, a mãe de João e de Tiago maior, né, se aproxima de Jesus, está em Mateus, no capítulo 20, versículos de 20 a 28, e fala, né, que quando ele implantasse o reino de Deus, quer dizer, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está próximo, e já estava chegando bem próximo, porque Jesus disse, era necessário ir para Jerusalém para cumprir toda a vontade de Deus, então as coisas estavam se aproximando, e Salomé é bem natural, é coisa de mãe, vai perguntar, quando tu instalar o teu reino, você não pode colocar os meus filhos como primeiro-ministro, lá, posição de destaque, os meus meninos, João e Tiago.
E aí Jesus vai dizer que não cabe a ele dar posicionamento do reino de Deus, quem vai ocupar a posição privilegiada. Isso é uma coisa que compete a Deus. Além do mais, será que eles estão preparados para beber o cálice que eu vou beber? Quer dizer, no fundo, a própria mãe, a Salomé, bem humana, não tinha uma visão clara do que é o reino de Deus. Estava achando que o reino de Deus eram as coisas daquele mundo, que ia ser uma implantada naquele mundo, e mais, né? Não vão entender aquilo que mais tarde Jesus vai dizer para Pilatos: tu és rei? Ele disse: sim, mas o meu reino não é deste mundo, é de uma outra situação e de uma outra ordem política. Muito bem. Agora tem que levar um outro ponto. Quando Jesus faz o lava-pés, né, lá na chamada, no banquete, na ceia pascal, na quinta-feira santa, ele adiantou o processo porque na sexta-feira ele seria o cordeiro. Então, que seria imolado. Então ele adianta o processo. Então ele faz o lava-pés e os apóstolos estão reunidos, um de vocês irá me trair. E nós vimos aqui na vez passada que nós trabalhamos essa palavra trair no sentido de entregar. E mostramos até claramente que Jesus pegou um menino que foi curado e entregou ao seu pai, não traição formal. Né? E como a gente vê hoje no novo evangelho, novo no sentido das descobertas, do evangelho de Judas que estava perdido. Né? Ora, então, um irá entregar e irá fazer esse trabalho. E ele fala para Judas: vai e faça logo o que tu deve fazer. Mas por enquanto que estava naquele negócio, que um iria fazer essa tarefa, né, de levar Jesus às autoridades, e na cabeça deles, levando Jesus para as autoridades e reconhecendo todo aquele poder de Jesus que eles viram e testemunharam. Olha, quando ele chegasse diante das autoridades, ele ia mostrar poder. Mostrando poder, as autoridades iam se culpar, ou ele ia destruir as autoridades, ou ia implantar o tamanho de Deus. Essa era uma expectativa. Logo, fazer essa entrega, fazer essa ponte, era algo importante, era uma grande tarefa. Ora, então quando começa Jesus dar essa informação, eles começam a discutir entre eles: serei eu, quem que vai fazer isso? E Pedro, muito interessado no assunto, olha para João, vê que João está com a cabeça no peito de Jesus, bem próximo de Jesus, e faz um gesto para ele, pergunta a ele quem é. E Jesus então fala para Pedro, para João: aquele que eu dei o molho, o pão molhado no molho do cordeiro, esse é quem vai fazer. E faz, entrega a Judas e diz: Judas, vai e faça logo o que deve fazer. Mas repare que eles ficaram discutindo: serei eu, e diz Lucas, está no capítulo 22, versículo 24, que eles começaram a fazer isso porque queriam saber quem era maior. Logo também o tema maior está ligado ao tema do entrega, mas isso nós vamos ver quando nós estivermos lá na frente falando disso. Eu só queria fazer essa ponte. Repare que em 3 vezes eles estão discutindo, e aí é o que nos interessa por agora. Em 3 momentos eles estão discutindo entre eles quem é o maior. Apesar da lição de hoje, ela ainda não foi introduzida na aula, mas lá na frente ficaram. Tanto que quando Salomé vai pedir posição de destaque para os filhos, eles ficaram chateados com João e Tiago, achando que foi, pode até ter sido João e Tiago, ou a intervenção de Salomé, que acompanhava ele, está em Lucas no capítulo 8, versículo 3, que era uma das mulheres que acompanhava Jesus e que o ajudava, colaborava na missão, com bens, com a preparação de bens, etc. Então, eles ficaram chateados, os outros dois. Por que vão dar posição de destaque para vocês? E por que não nós? Então, esse é o tema humano, essas coisas acontecem. Essas coisas acontecem em casa. O filho acha que é mais amado pelo pai, pela mãe. Qual que o pai gosta mais? Eles imaginam isso num ambiente assim. E a gente vê, né, quando tem uns médios, os médios de cura, por exemplo, fica aquela gente perto ali, e tem aqueles que se acham os donos do médio e começam a achar que são os mais importantes, né? Pensam que tem um monopólio sobre o médico, sobre o profeta, e ficam os donos aqui. É uma situação, isso sempre teve em todo o movimento. Pode estudar qualquer movimento da história, na ciência, na religião, na poesia,
acontecia. Mas na religião é o mais grave, que é onde que a gente quer falar do bem, do amor e tal, encontra essa situação ainda bem humana. E aí, no caso, Jesus dá uma lição, ele coloca uma criancinha, pega uma criancinha, abraça, o texto fala em beijar, porque ele coloca quase que no colo a criança, né? Ele chama uma criança. É interessante que em Mateus ele chama uma criança. Eu anotei aqui para vocês. Em Mateus ele chama uma criança. Em Marcos ele não só chama uma criança, mas ele abraça a criança. E em Lucas diz, ele trouxe a criança bem para perto de si. É muito bacana esse texto, porque mostra todo esse carinho, essa intimidade de Jesus. A palavra é tal que mostra um abraço bem próximo, bem perto. Daí a colocação de algumas traduções até para a palavra beijo. Quer dizer, uma forma muito carinhosa. Isso não era comum, carinho de criança naquela época, né? Principalmente de homem e de homem que não era a própria criança, o filho dela. Há um texto no Egito em que o homem está descobrindo numa cerâmica, né? Um texto em que diz assim, é uma carta de amor, né? Que ele fez na cerâmica. E ele fez a carta de amor para a mulher, né? Eu te adoro, minha mulher e tal. E ela disse, e o nosso filho? E se for homem, guarde, se for mulher, mate. Então, mostra assim uma brutalidade, uma falta de carinho com as crianças. Aliás, as crianças não eram valorizadas. Nós vimos em várias vezes, eu anotei aqui, por exemplo, né, Jesus com as crianças, né? Está em Marcos, no capítulo 19, versículos de 13 a 15. Mateus, capítulo 19, versículos de 13 a 15. Marcos, capítulo 10, versículos de 13 a 16. E Lucas, capítulo 18, versículos de 15 a 17, que trouxeram crianças para Jesus impor as mãos para abençoar. E veio aquele mundo de crianças, Jesus abraçando, tratando de perto as crianças, e os apóstolos viram que elas podiam estar incomodando, disseram, queriam tirar as crianças dali. Disse Jesus, não façam isso. Vinde a mim as crianças, as criancinhas, como está no texto. Não impeçais que elas venham a mim. E há uma outra passagem, que eu anotei, está em Marcos, no capítulo 25, versículo de 31 a 46, que Jesus fala das pessoas sofridas, dos pobres, dos que têm fome, dos que estão enfermos, dos que estão presos. E diz que quem cuida dos que têm fome, dos pobres, dos presos, dos enfermos, por amor, é como se estivesse atendendo a Ele mesmo. Aí até pergunta, quando foi, Senhor, que tiveste fome e nós te demos de comer? Quando foi que tivesse preso e nós fomos te visitar? Quando foi que tivesse enfermo e nós fomos cuidar de ti? Jesus, toda vez que fizer isso a um desses pequeninos, a uma dessas crianças, estão fazendo a mim. É interessante, né? Jesus fala do sofredor, do carente, do doente, do preso, ele faz a imagem da criança. Boa essa colocação, porque é uma imagem que ele está dando, né, do sujeito que está sofrido, fome, por doença e tal, ele acaba entrando em si, ele acaba ficando humilde, né? Ele pede esmola, ele pede socorro, ele faz oração, ele pede ajuda, né? Ele pede clemência, se ele vai preso, ele pede clemência, me tire daqui, me absolva, me perdoa. Então, você tem que entrar, às vezes, num processo de dor, daí dizer o professor Pietro Baldi, a dor é a mola proporcionadora do progresso, e diz Humberto de Campos na psicografia do Chico. A dor é uma grande enfermeira da alma, ela provoca esse estado de diminuição, ou esse estado de apequenamento, ou de volta da criança. Então, o que Jesus faz? Na sua grande didática, na sua pedagogia, para explicar quem era o maior, ele faz uma coisa interessante. Ele pega uma criança, coloca no meio deles, em pé, e abraça a criança. Então, ele trata ela com muito carinho, com muito amor. Então, além de ele tratar bem a criança, ele coloca ela em pé, quer dizer, no meio dos 12, diz o texto, chama os 12, coloca ela no meio e em pé, quer dizer, estavam todos vendo, era um exemplo para todo mundo. E ele a trata com carinho, dizendo assim, isso aqui é muito querido do meu coração.
E ele então começa a lição. Agora, então, primeiro passo, né? Tratar bem as crianças. Essa é uma lição nova na história. Como ele vai fazer isso com os pecadores, né? Vai fazer isso com os pobres, vai fazer isso com os velhos, com a mulher, com a criança, a mesma coisa. Aí então começa a lição. Diz ele, e ela ficou de pé no meio deles e diz assim, em verdade, a palavra é amém. Amém vos digo, se não vos converterdes e vos tornares quais criancinhas, não entrarei no reino dos céus. Só que essa palavra converter, aqui no original, escreve assim. Vamos pegar aqui com aquela essa palavrinha no grego, ela quer dizer, que eles traduzem por converter, ela quer dizer por voltar atrás da meia volta, mudar completamente a atitude. Então ele bota a criança ali no meio e fala essa palavrinha e quer dizer, se você não voltar atrás, não dar meia volta, quer dizer, não mudar radicalmente a sua atitude, vocês vão continuar com essas discussões de quem é o maior, de quem é o maior, de quem é o maior. Eu quero que vocês voltem atrás dessa ideia. Agora, é interessante que antes dessa colocação, e aí tal, te peguei, muito legal do texto, é que diz a passagem que eles, em Mateus, eles perguntaram quem era maior a Jesus. E Marcos dá um aprofundamento. Eles vinham conversando sobre isso e Jesus perguntou, o que vocês estavam conversando? Em Lucas, lendo a intenção dele, lendo a profundidade do coração. Então repare que nos 3 textos vão cada vez se aprofundando mais. A ideia, no fundo, é aquilo que está lá dentro de cada um. É uma conversão interior, uma mudança de atitude, de postura. E aí, essa mudança, quando Jesus fala isso tudo para eles, no sentido, o que vocês estavam conversando, o que vocês estavam pensando, diz o texto, eles ficaram em silêncio. Mas por que o silêncio? Por que não disseram? Nós estávamos conversando, estávamos discutindo qual era o maior. Mas por que ficaram com vergonha de Jesus? Então, se ficaram com vergonha, eles sabiam que isso não era uma coisa certa? Então, logo no início do texto, eles são pegos no flagrante. O silêncio é acusatório. O silêncio, eles estão acusando a si mesmos. Estão num processo de culpa, de vergonha. E é interessante que quando, na historinha lá do Adão e Eva, quando o Senhor foi passear à tarde no jardim, bem aí nesse caso, em casa, conversando, e o Senhor foi passear à tarde pelo jardim do Éden, não achou o Adão, e sempre ia lá bater papo com ele. Onde você está, Adão? Estou aqui atrás da árvore. Por que você está se escondendo de mim? Fez alguma coisa errada para estar se escondendo de mim. Eles também quiseram esconder a mensagem, como se eles pudessem esconder a mensagem. Mas Lucas, aliás, como médico, como um cirurgião de almas, vai lá no fundo e fala o pensamento dele na raiz, no coração, está descoberto, está desvendado. O silêncio é condenatório. Então eles sabiam muito bem que eles estavam errados. Daí a expressão de Jesus, que eu coloquei aqui a palavrinha, TRVU, quer dizer, volta atrás, dá meia volta. Essa não é atitude. Não é atitude de um homem de bem. Mais tarde, nesse mesmo texto, nós vamos analisar melhor, não é uma pessoa de Cristo. Já vamos começar a pensar nisso, que não está dizendo do Cristo, ele em particular, um seguidor meu, mas aquele que é tipo Cristo, de Cristo, sem um artigo definido. Então, quando ele não está definido, do Cristo, quer dizer, não é necessariamente um seguidor meu pessoal, não é isso. O sujeito pode ser lá de outra religião, de outro povo, mas tem essa atitude do bem. É a atitude crística, de Cristo, do nível Cristo, daquele tipo crístico. Quem não age assim, não é do tipo Cristo. Vamos voltar mais ainda hoje
essa colocação. Mas repare, então a criança está ali e Jesus fala: voltem atrás na ideia de vocês. O exemplo é dessa criança. E ele continua dizendo: porque se não vos converterdes, ou melhor, se não voltares atrás e não tornais quais crianças, quer dizer, não é ser uma criança, mas é esse tipo de criança. Como ele fala do tipo Cristo, ele agora está falando antes do tipo criança. É uma pessoa que confia no Pai, né? Que é interessada em saber, que perdoa rapidamente, que é alegre, que quer brincar, etc. Logo, que é humilde, que confia, que é sincero. Aqui o Agostinho coloca as colocações, né? Que se sente fraco na fé, precisa de apoio, né? De confiança, humildade, simplicidade. O pastorino usa também uma outra colocação: sinceridade. Então, se não vos tornasse com essas características que a criança tem, não entrarei no reino dos céus. Aquele, pois, que se fizer humilde e pequeno, como uma criança, esse será o maior no reino dos céus. Aí a palavra aqui que fala aquele que não se fizer humilde e pequeno, essa palavra aqui no original quer dizer que não se diminuir. A palavra se fazer pequeno, e aí é lógico que na conversa eles eram altos, não tão altos, altos. E as crianças, a criança é pequena, aí Jesus vai usar uma visão externa, física, se fazer pequeno. Agora ele está querendo dizer que eles tinham de ser como a criança, quer dizer, ter as características da criança, de confiança, de humildade, etc. Então ter essas características, e eles se sentiam arrogantes, queriam saber quem era o maior, uma jogada com a palavra maior. É do maior que vocês se acham, cheio do ego, cheio do fermento dos fariseus. O sujeito fica inflado como uma bola de gás, ele se acha tal. Se vocês não voltarem atrás e não diminuir esse ego. E diz João Batista, quando viu Cristo: é necessário que eu diminua para que ele cresça. É isso, diminuir. Aliás, a mesma palavra diminuir foi usada por Paulo para Jesus. Está na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 8, quando Paulo diz que o Cristo, apesar da glória divina onde se encontrava, da estatura divina, não se sentiu no direito de permanecer na glória divina, mas se humilhou a si mesmo, vindo conviver conosco na forma, no padrão humano, no tipo humano, para poder ser visto, observado, e nós podemos entender o capital. Então ele não fez prerrogativa da sua forma divina, e sim se humilhou, diz Paulo, né? Mas só que essa palavra humilhou, que está nas traduções do texto, é isso: se diminuiu, ou diminuiu, se fez pequeno, se fez menor, para ser igual a gente. Porque se ele vier aqui com aquela glória divina como ele estava lá no Tabor, como é que pode? Todo em luz, nós íamos aceitá-lo até por medo, ou sem a compreensão, sem a devida transformação. E não é assim que as coisas funcionam. A mudança tem que ser interior. A natureza não cresce por justa posição. Como uma bola de neve rolando na montanha, em que ela vai pegando partículas de neve, ela fica cada vez maior. A natureza vai por dentro. Reparem o botão da flor, ela é pequenininha. Uma força interior vai e desabrocha. E é quando a rosa se abre, ela libera o perfume. É um processo natural que vem de dentro. Assim também fé como um grão de mostarda. Deixa a natureza agir. Você só dá as condições, bota na terra, bota na água, o resto a natureza faz. Vem de dentro, é uma força interior. Essa então a colocação. Deixa a força divina agir. Logo, aqui o texto fala: se não vos tornares como criança, como essa criança, não ser criança, mas com as características da criança,
fé, de humildade, de confiança, né, continuarão nessa arrogância, nessa coisa inchada do ego. E o ego é uma doença que gera a doença mais grave que tem, que é do egoísmo, que é a doutrina de si mesmo, que você se fecha em si mesmo, né? Que você olha o seu umbigo, primeiro eu, depois eu, e você quer sempre mais. É como diz a grande síntese de Pietro Baldi, a doutrina do ex-deus, ou melhor, do para que me deixe. Só estou interessado no meu sucesso, e de quem é o maior. Logo, saia dessa posição. E aí vem a colocação que está em Marcos, de forma muito bonita, que quem quiser ser o maior, e aí ele dá um outro exemplo, quem quer ser o primeiro, seja o último, mas lá na frente ele vai trabalhar, e quando chegar num banquete, senta no último lugar. Aí se o cara quiser, ele chama para frente, e aí você vem realmente por convite. Não se sinta o máximo de nada, né? Seja humilde. Então, quem quiser ser o primeiro, seja o último. Essa ideia do primeiro, do último, a gente fala, é posição de inferioridade. É uma visão completamente distorcida da lei maior, da visão espiritual. Porque o primeiro e o último se abraçam. Quando você se faz o último, você automaticamente é o primeiro. É o símbolo, né, o químico do urólogo, da cobra mordendo o seu próprio lado. Fecha um ciclo perfeito, né, em que faz o humilde ser grande. Logo, quando João se humilhou, ou melhor, se fez pequeno, é necessário que eu diminua, olha, a mesma colocação, eu diminua para que ele cresça, disse Jesus. No entanto, ele daqui dos nascidos de mulher foi o maior de todos. Ah lá, ele se fez pequeno. Então repare, o fazer pequeno é a cobra mordendo o seu rabo. O menor é necessário que eu diminua, ao mesmo tempo de Jesus. Aí é o outro que reverencia ele. Ele agora é o maior. Logo, os nascidos de mulher, a cobra mordendo o seu rabo. Fecha. Ora, aí Jesus ainda fala melhor. Para dizer bem claro, não é só explicar o último, mas quem quiser ser o maior, seja o servidor de todos. A maioridade está no serviço. E ele dá um exemplo clássico lá no banquete, quando ele coloca o avental da faxina, e pega uma bacia e vai lavar o pé dos apóstolos. E Pedro diz que nunca vai lavar os pés. Por hora isso acontecer. Aliás, também João Batista vê isso. Quando vai batizar, mas é você que tem que me batizar, não é eu que te batizar. Por hora, deixa você. Por quê? Está aqui claro, eu anotei o texto. Mateus capítulo 20, versículo 28. Porque o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Quer dizer, ele diminuiu de tal forma, ele estava na posição divina. Não fez prerrogativa dessa posição, mas diminuindo se fez conviver conosco. E conviver deu o exemplo de servir. O Filho do Homem veio para servir. Então, a situação aqui no texto fica assim completamente forte para os apóstolos. Porque eles, no fundo, já sabiam que estava errado. E quando eles estavam errados, como eles estavam errados, no que eles faziam, nessa discussão, gerou a vergonha diante de Jesus. Agora, ficar com vergonha do amigo, né? Porque Pedro tinha acabado de dizer, muito interessante, antes do tabu, quando Pedro diz que és o Cristo de Deus vivo, né? Houve lá a multiplicação dos pães antes, e as pessoas chamaram Jesus de novo, e Jesus disse, vocês vão me deixar também? E Pedro toma a palavra e diz, para onde nós vamos, Senhor? Se tu tens a palavra de vida. Então ele sabia que ele não queria sair de Jesus, e sair de perto de Jesus. Jesus tinha a palavra de vida. Ele diz que Jesus é o Cristo. Mas, né, em tudo isso,
Jesus ainda fala em João capítulo 15, que era amigo deles. Era amigo. Então, se era amigo, e agora estão com vergonha do amigo? Daquele que era o Cristo, daquele que tinha a palavra de vida, daquele que era amigo. Logo eles tinham consciência que estavam fazendo errado. Esse é o grande problema nosso. Aí que está próximo, porque muitas vezes nós erramos. E a gente erra porque não sabia, né? Mas a maior parte dos casos a gente erra consciente. A gente erra consciente. Quando erra consciente, é aí que gera um processo de culpa. Por exemplo, você vai dar um remédio para vou dar um exemplo. Meu filho estava desmaiado. E eu passei de eu tentei reanimá-lo, não consegui. Então eu peguei álcool e botei. Não foi nem álcool, era leite de rosa que eu encontrei. Eu botei no nariz dele. Muito bem. Aí um tempo depois ele voltou, eu fiz umas contas com ele, ele errou, etc. Foi uma coisa dele. Quando o médico chegou, eu chamei o médico, a ambulância chegou, eu contei o que se passou? Eu contei tudo. E ele falou assim, depois do hospital, o Pedro já estava bem, já estava indo para o hospital, fazer exames, etc. Ele disse assim para mim, olha, nunca se faça isso, tá? Tenta reanimar, bota uma aguinha, nunca dá nada assim de forte, algo, nada disso. Bom, isso é a palavra do médico, ouvi, aprendi, também não fui pesquisar o porquê. Mas, independente disso, foi informação que eu recebi. Quer dizer, eu cometi um erro, segundo o médico. Mas não foi a minha intenção, isso não me gerou uma culpa. Porque para mim, eu estava fazendo o mais certo. Tá certo? Agora, quando você vai discutir quem é o maior, quem é o mais importante, repare que ele sabia que estava errado. Então eu estou falando, não é do erro involuntário, é do erro voluntário. Esse erro voluntário é que gera culpa. E aí de Jesus, dê meia volta, sai disso. Agora, como é que eles podiam dar meia volta ou voltar atrás? É porque eles sabiam o que era correto. Porque senão Jesus não mandava voltar atrás. É como se uma pessoa está perdida, eu falo assim, volta para casa. Se ela não sabe onde é, ela só pode voltar se ela sabe, se ela conhece. Tá certo ou não? Então essa palavrinha que eu botei aqui, que eu fiz questão de fazer a pesquisa lá dela no grego, ela é bem clara. Tem uma das definições do dicionário grego-português que diz, volta atrás, dê meia volta. Mas você só pode voltar se você sabe o que você está fazendo. Então eles tinham o conhecimento, que é ser humilde. Todos nós temos isso na alma. E aí tem que ser humilde. Todos nós temos na alma que nós temos que ter confiança. E por que temos? Porque fomos como criança. Olha o exemplo de Jesus, que foi uma verdadeira, podemos fazer a chave de grifo nele, né? Foi uma verdadeira nó. Pegou a criança e botou no meio. Todos eles foram crianças. E aquela criança, o que tem? Qual é a característica da criança? Ter confiança, ter humildade, confia no pai, depende do pai, precisa do pai, pede as coisas, perdoa rápido, é descontraída, é alegre. Então, se eles foram, se vocês tinham essa característica, por que agora estão com característica diferente? De orgulho, de vaidade, de chato, de maior. Por que não se apequena? Por que não volta aquelas características? Então não precisamos nem regredir lá os assuntos da queda espiritual, que éramos anjos, caímos e começamos a nossa evolução da matéria. Não, nem precisa voltar à ideia, porque já éramos humildes como anjos, então a nossa criação. Não, é mesmo estado ali de criança. O exemplo era aquele, ela estava em pé, continuava em pé, por enquanto que Jesus esperava a reflexão deles. Vocês passaram por isso, tinham essa característica, por que perderam? Aí vem toda uma psicologia atual que diz, né? Retornar a criança interior, colocar a criança para fora, etc. Voltar a ser criança, etc. Aí vem tantos exercícios, tem tantos testes psicológicos, tem tantas dinâmicas usadas em encontros psicológicos ou de empresa, etc., para a pessoa voltar a ser criança.
Uma nota, eu até mostrei isso no nosso último seminário que fizemos de Petropaulo de novembro. Eu coloquei lá uma frase do Einstein, do dicionário do Einstein, né? Um dicionário mais completo do que o do Aurélio. Eu botei assim a imagem do dicionário lá e fui fazer uma pesquisa da palavra lazer. Porque a criança vive em lazer, né? A criança vive em lazer. Só quando ela não está em lazer, é quando ela está dodói. Mas quando ela está dodói, ela está agarradinha no pai e na mãe. Está abraçada, ela abraça a mãe, chora, pede, fica chorando, querendo ajuda. Não é isso? Mas fora disso, ela está sempre em estado de lazer, né? Aí o que é que acontece? Eu fui olhar no dicionário que quer dizer a palavra lazer. E, para nossa surpresa, o grande mestre Wise define assim: lazer é o que se faz fora do trabalho. E como a gente passa boa parte do tempo no trabalho, eu trabalho na lazer, é uma bomba, uma droga, por isso que o pior dia é segunda-feira, né? E quando chega a quinta, vem as piadinhas na internet, né? No Facebook, quinta-feira, o espírito está voltando, e aí na sexta o cara ele ressurge outra vez para a vida, para o lazer, e aí ele está tão desesperado que ele vai correr aula, não consegue conversar com ninguém, porque a música é alta, uma gritaria aberta e fica inconsciente. Porque ele passa o tempo todo se reprimindo, não vivendo no lazer. Como é que pode? Lazer é algo que se faz fora do trabalho. Quer dizer, então o trabalho não se tem alegria, não se tem distração, é coisa ruim, chato. Tomara acabar isso. O sujeito fica, tem que sair às 6, quando é 5h30 já está com tudo pronto. Vou me libertar, porque ele está preso. Então, volta. E aí, como colocar em todas as situações da vida a alegria, até no trabalho que se faz. Essa palavra vai ser muito difícil, mas é muito difícil por quê? Porque criamos, e é difícil mesmo, quem está dizendo que é fácil? É difícil mesmo. Mas por que é difícil? Porque nós, os adultos, nós nos afastamos do nosso estado de criança original, daquilo que já era a nossa natureza, criamos um estado artificial de luta, um estado artificial de rixa, um estado artificial de disputa, de quem é o maior, de quem vai vencer, e o vencer quase sempre é destruindo o outro, pisando no outro, tomando a coisa do outro. E aí nós criamos toda uma situação psicológica diferente da nossa natureza. Éramos assim, ficamos ao contrário. Daí dizer Jesus, volta. A psicanálise transacional, a análise transacional, feita por canadenses, muito bem desenvolvida na Argentina, por uma corrente psicológica, fala, né, dessa criança interior. Tem uma olhadinha em livros de análise transacional, faça uma pesquisa na internet, uma coisa simples, vocês vão ver, voltar a essa criança. Uma das recomendações simples, dos estudos simples, é o toque. Né? Abraçar, quase sempre, no meio que a gente faz, é um aperto de mão, assim, afastado. Quando aperta a mão, né? Olha como é que é a vida, né? Você chega e passa por alguém que você conhece, fala, oi, bom dia. Mas você não espera nem para a pessoa responder o oi, nem um bom dia, segue. Daí, o parar, o cumprimentar, abraçar, dar o toque. As pessoas gostam de toque, gostam de ser abraçadas. Olha como ele pegou a criança e abraçou a criança. Diz o texto, trouxe para perto de si. No meio que nós vamos vivendo, isso é diferente. Hoje, Jesus seria politicamente incorreto que homem estranho pegar uma criança e botar no colo. Será que ele é um onívoco? A coisa está tudo politicamente correto, né? As pessoas já ficam assim, né? Aliás, as crianças mesmo são orientadas pelos seus pais. Não fale com os adultos, não fale com o estranho, não se aproxime, né? Não toque no estranho. É lógico que você tem que falar assim porque o mundo está violento. Mas também o mundo está violento porque criou essa doença da inflação do ego, da vaidade, do poder, do maior. Eu sou melhor do que o outro, ele é um estranho, quando o outro é teu irmão. As pessoas não se aproximam mais, não convivem, porque criou-se essa enfermidade social. A enfermidade
cuidado do adulto. O adulto é o enfermo. Ele não vive em paz. Ele está sempre nessa busca, nessa disputa. E aí Jesus dá um exemplo, né? Assim, está lá em Marcos. Continua ele, né? E beijou a criança e disse: quem receber em meu nome a uma criança como esta, a mim me recebe. E quem me recebe não recebe a mim, mas recebe aquele que me enviou. Aqui vamos dar uma paradinha, porque nós temos dois casos, né? Aí Jesus ele faz uma jogada com a palavra, porque fica a criança física mesmo, receber a criança, acolher a criança, acolher o fraco, como se acolhe, ele vai dizer isso em outra passagem que eu já citei aqui, acolher o velho, acolher o enfermo, acolher o doente, acolher a criança, acolher o preso. Então é acolher a criança, mas ele também está dando o exemplo em que eles deviam diminuir e ficar como a criança, quer dizer, com as características da criança. Logo, ser um verdadeiro humilde, e que quem recebe este humilde recebe a mim. É muito interessante isso, porque quando os apóstolos tiverem realmente um comportamento crístico, e a gente receber um apóstolo, a gente está recebendo verdadeiramente o próprio Jesus. Então você está, por exemplo, em contato com o Chico Xavier, não o Chico em si, mas o que ele traz para nós, com seus exemplos de humildade, é contato com Cristo. Né? Quando você está com uma Madre Teresa de Calcutá, você está com Cristo. É como se você receber ela, é como se recebesse Cristo. Porque aqui não está se falando do Cristo, e sim de Cristo. Ele não está definindo, não é aquele personagem particular da história. E se qualquer um, pode ser até um personagem antes do Cristo. Quem acolher Sócrates está recebendo Cristo. Quem acolher Buda está acolhendo Cristo. Porque todos esses, Sócrates, Buda, Lao Tse, Confúcio, o que vocês quiserem, Hermes Trismegisto, todos esses, Hermes, o rei da sabedoria, 3 vezes grande, Trismegisto, esse tinha realmente humildade e sabedoria. Recolher esse é como acolher Cristo. Por isso que ele está falando do tipo de Cristo, de Cristo, sem o artigo definido. É detalhe no Cristo. Por isso que, infelizmente, muita coisa do Evangelho a gente não entende, porque não vai na origem. Há uma passagem do Talmud judaico que diz assim: Deus fez as escrituras difíceis para a gente estudar muito, muito. E aí, como a gente vai estudando muito, a gente vai para um processo de aprofundamento, tá certo? Então, às vezes, um detalhe de um artigo. Então, pode até ser um personagem antes do Cristo. Quem se comportar assim? Então, ele está dizendo, quando você acolhe uma criança, uma criança mesmo física, de estatura física, que eu quero dizer, quando você acolhe uma criança, você está acolhendo Cristo. Então, você tem um orfanato, né? Você tem lá numa escola, você dá orientação para as crianças, e que é a fase mais importante do estágio da alma que é o espírito encarnado. Qual é o estágio mais alto? Da criança, onde que ela está mais moldável, ela pode ser construída, né? A construção de uma nova personalidade, com novos inputs de evangelho, de bem, de homem de bem, né? de compartilhamento. Então, acolher uma criança é um trabalho do bem, é como receber Cristo. E diz ele, mais do que receber Cristo, é receber o que enviou, é estar em contato com o Pai. Quem faz isso é de Deus. É isso que ele quer dizer. Está realmente agindo como filho de Deus. E mais, e quem também acolhe aquele que se faz como criança, ou melhor, que passa a ser um tipo Cristo, que é um apóstolo, que é um missionário, um homem do bem, também está recebendo mais do que a ele, Jesus, está recebendo o Pai. É de Deus. Tá, muito bem. Então, esse ponto está, acho, esclarecido, mas aí ele diz assim, quem recebe em meu nome a uma criança, agora é um detalhe diferente. Agora ele está falando,
em meu nome, porque gosta do Cristo, porque é do Cristo, aí então, porque eu sou do Cristo, eu vou fazer o bem, porque eu sou do Cristo, eu vou fazer isso, porque eu aprendi do Cristo, né? Porque eu sou cristão, é assim que a gente fala, né? Essa é a atitude de cristão. A atitude de cristão é cuidar das crianças, cuidar dos velhos, cuidar dos presos e tal, e receber os missionários. Quem faz isso? Em meu nome. Aí o tema vai mudar um pouco. Aparentemente vai mudar. Porque João vai lembrar desse negócio em meu nome. Vou voltar. Eu já dei as explicações. Quem fizer isso em meu nome, quer dizer, quem fizer isso de cuidar de criança ou de missionário, que é aquele que se faz como criança, recebe a Jesus, mais do que receber a Jesus, recebe a Deus. Está explicado. Só que João dá um salto, ele vai além. Diz o texto que é João que faz a pergunta. Quando Jesus fala receber o meu nome, ele pensa assim, ué, ele acabou de falar esse negócio em meu nome, vou fazer então uma pergunta para ele. Quando que ele fala isso em meu nome? Né? Lá naquela passagem, lá na cura do menino, a cura do menino que estava tomado pelo espírito mudo, né? E que ele fala atuar em meu nome, né? Porque os apóstolos falaram, pediram para que em nome de Jesus os espíritos saíssem, e os espíritos não saíram. Agora ele vem com essa história, receber uma criança física ou um missionário, que é aquele que se faz como criança, em nome dele. Aí então mais uma vez eu vou usar o tal do nome dele, mas nem sempre o nome dele funciona. E nós sabemos disso. Por exemplo, eu trouxe aqui anotado, lá no livro Atos dos Apóstolos, que é de Lucas, no capítulo 19, versículo 13, de 13 a 16, havia um sacerdote chamado Seva, e ele tinha 7 filhos. Tanto o sacerdote como os 7 filhos dele eram... Como é esse que expulsa o demônio? Como é que a gente chama? Oi? Exorcista. Eles eram exorcistas. E faziam em nome de Jesus. E falavam, em nome de Jesus sai. E o espírito não saiu. E teve um que não saiu. E falou assim, ó, como está no Atos dos Apóstolos, é o trabalho de Paulo, né? Conhecemos a Jesus e conhecemos Paulo, mas a você eu não conheço. E caiu em cima dele. E pegou todos eles. Agora repare. Então, repare que falar no nome de Jesus nem sempre funciona, porque eles falaram em nome de Jesus e não curaram o mundo, não expulsaram o espírito mudo. Né? Agora também, mais lá na frente, quer dizer, depois da ressurreição de Jesus, esses 7 filhos de Seva não vão falar em nome de Jesus e vão levar uma surra. Não vão conseguir o exorcismo. Então, o que é falar em nome? Isso nem sempre funciona. Então ele rebate. Aparentemente ele está saindo do tema. Jesus está no tema de se fazer como criança. Ele está falando daquele que quer ser o maior. Deixe de ser o maior e seja como criança. Esse é o tema. E aí diz Jesus, quem acolhera uma criança em meu nome? Aí João lembrou, em meu nome? Mas nem sempre esse negócio de nome dá certo. Aí João vai falar assim para ele. Disse-lhe em seguida João, mestre, vimos alguém que não nos acompanha e que expulsa espíritos atrasados em teu nome. Nós o impedimos de fazer isso. Ele não nos acompanha. Como que ele está em teu nome expulsando espírito atrasado? Então nós impedimos dele fazer isso, porque ele não nos acompanha. Jesus responde, Jesus disse, não lo impeçais, porquanto não há ninguém que tenha feito em meu nome um prodígio, que brevemente venha a dizer mal de mim, visto que quem não é contra vós, é por vós. E quem quer que... aí é um outro tema. Então, ninguém pode fazer um prodígio em nome dele e depois falar mal dele.
Porque o sujeito vê que tem resultado. Então, se o sujeito fez o prodígio e o nome de Jesus e deu certo, então ele descobriu a fórmula correta de falar em nome de Jesus. Mas os outros falavam em nome de Jesus, mas não tinham a fórmula correta. Tanto os apóstolos que ficaram embaixo do Monte Tabor e que foram tratar do menino que estava tomado pelo espírito mudo, como os filhos de Seva, do sacerdote Seva, os 7 filhos, também não tinham a fórmula correta. Mas este homem daqui que João proibiu dele fazer isso, tinha a fórmula correta. Porque ele falava em nome de Jesus e conseguia. E quando conseguia, diz Jesus, evidentemente que ele não vai falar mal de mim. Num curto espaço de tempo não vai poder falar mal de mim, porque ele descobriu a fórmula. Se é a fórmula de sucesso de um prodígio, né, se ele realizou algo bom, ele não vai falar mal, porque ele sabe do resultado. Só que ele descobriu a fórmula de usar bem o nome de Jesus. E Jesus já tinha explicado isso, né, como é que é. Como é a fórmula do sucesso? Do que é em nome dele? Nome, a palavra nome no original, quer dizer, nome é a manifestação externa do ser interno. Nome é a manifestação externa do interno. Então, por exemplo, Jesus tem o nome de Salvador, dado pelos anjos para Maria e José, colocar o nome dele de Jesus, porque Jesus quer dizer Salvador. E ele agiu externamente como Salvador, porque internamente ele tinha o poder de salvar. Também de Jesus, né? Pai nosso, no céu, santificado seja o vosso nome. O que é nome? Nome de Deus, e ele não fala qual é o nome, é a manifestação externa da essência interna. Qual é a manifestação externa? É tudo que ele criou. Tudo que é manifestação dele, tudo que é obra dele. Então diz Jesus que toda obra dele tem que ser amada, respeitada, é obra divina, logo é obra perfeita. A criação divina é perfeita. Tanto que a Gênesis, no simbolismo, vai criando, né? No primeiro dia Deus fez, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia e tal, no sexto dia criou o homem, né? E conforme que ele vai criando o primeiro dia, segundo dia, e é tarde, fim do segundo dia, é tarde, fim do terceiro dia, é tarde, fim do quarto dia, então sempre conclui assim, e Deus viu que era bom. A criação é boa, porque o fruto é bom, a criação é boa, porque a árvore é boa, a colocação de Jesus. Então, como a procedência é boa, a obra é boa, a criação é boa. Então, aqui vem esta colocação. Se ele fez em nome de Jesus e deu certo, esse nome quer dizer a manifestação externa da essência interna, ele estava manifestando internamente a essência interna, a essência Cristo. A essência em sintonia com Cristo. E quando você manifesta que você está internamente em sintonia com Cristo, é porque você é tipo Cristo, em nome de Cristo, não do Cristo, não é um de Cristo. Ele podia também fazer isso e falar assim, em nome de Buda, e dá certo. Em nome de Confúcio, dá certo. Em nome de Ogum, e dá certo, porque os africanos fazem a mesma coisa. Tá certo? Em nome do caboclo das 7 cruzilhadas, dá certo. Um bandista vai também cura. O meu poder, qualquer um. Ou então em nome de Nossa Senhora da Penha, porque o padre também faz. Mas não é o nome em si, é a essência interna que é do tipo Cristo, daquele tipo de bem, daquele tipo que se entrega na mão de Deus, que confia, que se faz criança, que confia, que é humilde, que se entrega com confiança ao Pai. Por isso que ele começa a oração e está muito bem em Lucas, Pai nosso que está no céu, né? Em Lucas, a palavra é Abba, eu já contei aqui para vocês, Abba é paizinho querido. Jesus é de uma intimidade com Deus. Ele fala isso. Aliás, os antigos, no Talmud, coloca que a primeira palavra que a criança aprende, as primeiras palavras é papai e mamãe. Ele não fala nem pai. Ele fala papai, papaizinho querido. Aliás, é como a criança fala, papaizinho, papai, me dá tal coisa, me dá isso, pula no colo do pai. E Jesus, ele tem esse mesmo comportamento.
as traduções pecam porque acham que é diminuir Jesus ele começar a oração papaizinho querido. Entendeu? Mas é esse fazer assim, essa humildade. Esse é tipo Cristo. Ter essa confiança total em Deus, para que Deus sim domine a sua vida. Tanto que ele não se coloca como centro. Olha, ele não se coloca como centro. Quem receber a uma dessas crianças físicas, ou que é o futuro da humanidade, ou quem receber esses missionários que se fazem como crianças, recebe a mim, mais do que a mim, recebe o que me enviou, é de Deus. É Deus que é o centro, Ele que é a força. Aliás, toda a força do Cristo e todo o comportamento do Cristo é por causa de Deus. Então, de Jesus não impeçais. Quem autorizou João a achar que uma pessoa, porque não fazia parte do grupo de Jesus, não podia curar? Aliás, ele estava repreendendo os fariseus que estavam discutindo com os que não curaram o menino, que estava tomado pelo espírito mudo, tanto os escribas e os apóstolos, os dois grupos. Porque os dois grupos estavam discutindo qual é o melhor método de cura, em vez de estar consolando, confortando o menino, o pai do menino e o espírito sofredor. Ensina para todos, que importa se é um fariseu que cura, importa se é um budista que cura, um shintoísta ou um cara que não acredita em nada. Eu nem sei quem é Deus, mas estou aqui querendo ajudar. Pronto. Tem quantos que ajudam aí, tem enchente e tal? Pergunta, qual é a religião? Nem sei, nem vou lá na igreja, mas está lá ajudando. Pronto, acabou. Não é isso? Então, é o estado psicológico desse interior, de se fazer criança confiante a Deus, que realiza o processo. Então, de Jesus para João, não impeçais. Não há ninguém que possa estar realizando bem e depois vai falar mal de mim, se estiver fazendo realmente correto. E além do mais, quem autorizou João a pensar assim, não é do nosso grupo, ele não nos serve, não está na nossa companhia, é o monopólio do Cristo. Vocês são especiais, vocês 12 são especiais, é um monopólio, eu só dei a vocês o direito de usar esse nome e acabou. Eu estou passando para vocês isso, mistério do mistério do mistério. Aí você fala, mas essas religiões não falam em mistério, as antigas? Fala, realmente falam, porque tem coisa que a gente não compreende. O próprio Jesus falou, é mistério para vocês, eu explico para os outros, eu tenho que falar em parábola. Mas quando vier o Consolador, ele vos explicará em meu nome. Então tudo tem a sua época. Com uma criança eu não posso falar em trigonometria. Então a gente tem que entender os mistérios, o hermetismo de Hermes, como acabei de citar. Então tudo isso tem que ser colocado de uma outra forma, não a prática do bem. A prática do bem não depende de mistério religioso nenhum, é a vontade interior de praticar o bem. Ontem eu dizia na palestra lá, na Barra da Tijuca, que eu fazia. Água fluidificada ou água benta é a mesma coisa. E se você em casa só rezar, é a mesma coisa. Tá certo? Acabou. Tudo vai depender da força interna, do motivo, né, daquilo que é do coração para realizar o ato. Então não impede. Isso é querer se achar o maior. Voltou o tema do maior. E João estava crente que ia pegar, num bom sentido, Jesus. Você está falando para a gente ser humilde como as crianças e tal, e receber as crianças em teu nome, mas também eles estavam falando no nome e não fizeram, não conseguiram cura. É porque falta isso, ó. Logo a próxima lição foi o cara se acha que é o maior. Está faltando voltar ao estado de naturalidade, de confiança em Deus, que explica, no caso da confiança que o grão de mostarda tem, de se entregar à força da natureza e de uma semente se transformar numa hortaliça. É a força divina que age dentro dela. Aí você fala, e aí encerra. Então, são as grandes coisas, né? Porque o sujeito pode pensar assim, se transformar como criança, e então o projeto agora é expulsar demônios, ou expulsar espírito atrasado, basta ser humilde para expulsar espírito atrasado. Aí Jesus acaba logo com o máximo ainda que pode ter de arrogância e termina assim o texto. E quem quiser, em meu nome, quem em meu nome vos der de beber um copo d'água,
por seres de Cristo, não perderá, eu vou lhe digo, a vossa, eu vos digo, amém, em verdade, amém. O nome de Jesus é amém. O nome de Jesus, amém quer dizer verdade em hebraico. O Apocalipse, no capítulo 3, versículo 14, diz, e o nome dele é amém. O nome dele é verdade. Essa é a pura verdade. O que é a pura verdade? Se entregar confiante a Deus, como as crianças se entregam confiante ao seu Pai. Ter confiança em Deus. Logo, quem der um copo d'água em meu nome, em nome de Cristo, não perderá a sua recompensa. Amém. É verdade. Porque eles não podiam estar dizendo assim, então vamos nos transformar em crianças, vamos voltar ao nosso estado de humildade para realizar as grandes coisas. Porque se vier um espírito como aquele que era mudo, que tomou a criança, que jogava ela no chão, e jogava ela no fogo, jogava ela na água, nós vamos dizer em teu nome, porque nós já somos humildes, saia e o espírito vai sair. Eles podiam estar pensando que isso é para as obras grandes. Jesus mostra, olha, um copo d'água. Logo, significa que qualquer ato se torna grande, qualquer ato, mesmo mais simples, vai expulsar espírito, dar um copo d'água, você já pode estar fazendo uma obra extraordinária, uma obra do bem, e vale tanto quanto expulsar demônios. Aliás, uma das grandes técnicas é isso. A água, em meu nome, um copo d'água faz milagres. Diz o Espírito Ney Lúcio, nós colocamos no nosso livro A Cura pela Água, que ela é de faculdades gerais para situações gerais, para tudo. Aliás, situação universal, é um elemento universal para as situações universais, para qualquer necessidade. E até a igreja percebeu muito bem isso no seu exorcismo, usa água, né? Espargir água benta, muito espírito atrasado vai embora, né? E a gente sabe o quanto também receber esse espargir de água benta, o quanto nos faz bem. Ora, assim é interessante que nos primeiros dias do mês, né? E também principalmente na primeira sexta-feira do ano e todas as primeiras sextas-feiras de cada mês, mas a do ano, então, a primeira do ano, a igreja dos Capuchinhos fica lotada, é tanta gente que não dá nem para o padre botar uma aguinha dentro em cada um. Pega lá uma brocha no balde, taca assim todo mundo, e todo mundo com a mãozinha para cima, e realmente devem sair, e saem muitos mais felizes, mais alegres, mais satisfeitos, com mais fé, para suportar o ano. Evidentemente, aqui, no caso, Jesus, ele acaba com aquela ideia dos grandes prodígios, e coloca o prodígio assim, dar um copo d'água é algo maravilhoso, quando você faz na intenção divina, quando você faz com humildade, confiando em Deus. Muita paz. Sim.